Olá, tudo bem? Aqui é o professor Julimar com mais algumas sugestões de livros para vocês, tá? Recentemente, o Amir Klink, o grande navegador brasileiro, ele inaugurou uma série no YouTube onde cada capítulo está falando sobre algum objeto importante da história da vida dele. É uma série tão legal, tão bacana, que eu recomendo a todos os meus inscritos, que deve ser uns 10 ou 12, que vão lá e assistam a série, viu? Porque, puxa, é muito bacana. E aí, motivado por estar revendo o Amir Klink falando, eu resolvi trazer para vocês dois livros do Amir Klink. Que, se você nunca leu nada dele, leia esses dois. Se você já leu, releia, porque vale a pena. Olha, o primeiro deles é esse daqui, 100 Dias Entre Céu e Mar. Ali em 1980, esse daqui é o meu responsável pelas artes e pelo departamento de mídia. E ele veio aqui hoje e falou que ele não preparou nada, que ele só veio aqui para dormir no tapete. Então, vocês vão ter que ver a minha explicação com um mapinha bem simplesinho do próprio livro do Amir, tá? Bom, mas continuando. Esse livro, na época, ele fez tanto sucesso, gente. Ele foi tão falado, e eu comprei esse daqui lá naquela época. Esse aqui eu tenho desde aquela época, tá? Só para vocês terem uma ideia, ele foi publicado em 1985. O meu, eu comprei em 1986, um ano depois. Já era a 10ª edição em um ano, tá? Por quê? Porque ele conseguiu fazer pela primeira vez no mundo, atravessar o Oceano Atlântico, desde Luderitz, na Namíbia, até o Brasil, num barco a remo e sozinho. E isso foi uma coisa que correu o mundo na época, né? E no Brasil, então, nem se fala. O Brasil, naquela época, dava muito mais valor a certas conquistas desse tipo, né? Então, isso aqui, a gente ouvia falar do Amir Klink em tudo quanto é lugar, né? Eu fiquei fascinado pela viagem que ele fez. E aí eu comprei esse livro na época. Eu li o livro várias vezes, me interessei bastante, aprendi muito sobre esse livro e fiz 1000 planos de um dia começar a fazer aventuras que jamais aconteceram. Mas pelo menos eu fico feliz que ele tenha concluído as dele, né? E a gente possa ler aqui. Esse livro mostra muito bacana, assim, muito detalhadamente, toda a preparação que ele teve para essa viagem dar certo. Aliás, por causa desse senso de viagem e de organização, ele depois fez uma certa carreira fazendo uma série de palestras pelo Brasil afora durante muitos anos, mostrando princípios de organização que você deve levar em consideração e mostrando que às vezes a diferença entre uma viagem aventureira legal e uma viagem desastrosa é um dia de preparação prévia, sabe? É você sentar e você estipular na sua cabeça tudo que você tem que fazer. Foi muito legal, me ajudou muito esse livro, na verdade, tá? E esse livro ele tem uma curiosidade. Eu aprendi aqui uma coisa que eu não sabia, que eu vou mostrar para vocês usando o próprio livro dele. Eu tinha pedido para minha equipe fazer uma arte digital bonita, tal, mas eles só vieram para dormir no tapete, então eles não fizeram nada. Gente, na página 55 desse livro, tem um mapinha muito simples, tá vendo? Aqui é a África e aqui é a América, né? Dá para ver? Aqui é a África e aqui é a América. Na verdade, a viagem que ele fez foi mais ou menos assim, atravessar da Namíbia para o Brasil. E foi 100 dias para ele fazer isso, tá? Mas isso tudo vocês vão ler no livro. Eu só queria aproveitar isso aqui para mostrar uma coisa interessante. Foi aqui que eu aprendi uma coisa a respeito de um navegador português dos anos 1400, chamado Diogo Cão. Eu fiquei tão interessado nisso que eu já contei essa história para muitas pessoas ao longo desses últimos 30 anos, sabe? Então vocês imaginam o seguinte, aqui é Portugal. Portugal tinha uma necessidade de descobrir um caminho que desse a volta na África, se é que esse caminho existia, que nem isso eles sabiam se existia ou não, para eles poderem chegar lá no Oriente. Isso aqui tudo, que é Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, eles nem sabiam que existia. Tá? E eles sabiam que existia uma facilidade para eles poderem descer até uma certa parte da África, porque tinha uma corrente que os levava até lá. Mas na hora que eles chegavam lá, eles pegavam uma corrente e uns ventos contrários, e eles não conseguiam descer de jeito nenhum.
Muitos tentaram ir até onde dá e tentar atravessar a África a pé por via terrestre. Nunca deu certo. Morreram todos. E alguns tentavam seguir contra a corrente. Também nunca deu certo. Lembre-se, 1400 não existem motores, nem a vapor. É tudo vela. Se você chega num lugar onde o vento sopra o contrário, você não vai conseguir descer, né? Algumas pessoas perceberam que quando eles desciam até onde dava para descer, e quando eles não voltavam pela. Então eles saíam de Portugal, desciam pela costa até onde dava, a hora que a corrente começava a soprar, levava eles de volta. Mas eles perceberam que ela soprava, obviamente, não levando eles assim de novo pela costa, levava eles dando uma volta lá embaixo, que eles chamavam de a volta do mar. Levavam eles, eles ficavam. Olha, imagina que quando eles estão aqui nesse ponto, aqui mais ou menos, eles não estão enxergando nada para lado nenhum, é mar, puro mar. O cara não tem GPS, ele não tem uma bússola, ele não tem sextante, ele está no meio do mar e ele está confiando que as correntes vão te levar ele de volta. Um navegador chamado Diogo Cão fez a seguinte pergunta: peraí, mas se eu desço por aqui e depois ela me traz de volta, será que essa que está me trazendo de volta, ela não está descendo por outro lado? Aí ele teve a ideia de descer até onde dava, e aí ele, para não pegar essa aqui de frente, ele se afastou bastante da costa, num gesto corajoso, até ele se engatar com uma outra corrente, que aí sim levou ele até lá embaixo. E aí eles finalmente conseguiram explorar toda a costa africana. O Diogo Cão foi o primeiro a fazer isso. 10 anos depois, um outro navegador, que é o Bartolomeu, ele faz isso também que o Diogo fez, só que ele fala, eu vou continuar tentando mais para baixo, que uma hora essa África tem que acabar, não é possível, a gente vai conseguir dar a volta. E ele consegue dar a volta aqui por baixo. Foi uma surra que o Bartolomeu levou aqui, porque esse mar aqui embaixo é um dos piores mares do mundo. Ou ele é uma calmaria total, que para um barco à vela é horrível, é um calor intenso, a vela murcha, você parado no meio do nada, gente, pessoas morrem aí, né? Ou o vento vem, mas vem uma tempestade, vem ondas maiores que o barco, afunda barcos direto. Mesmo assim, o Bartolomeu conseguiu. Ele atravessou, foi o primeiro a fazer isso. Por causa do Diogo Cão, que descobriu a parada, ele conseguiu atravessar e aí começa toda uma coisa. Foi tão legal essa travessia que quando o Bartolomeu volta, e olha, de novo para voltar, ele passou por aqui de novo, levou outra surra, perdeu barcos, perdeu gente, mas ele conseguiu voltar. E aí ele sobe, aliviado pela coluna, vai parar lá em Portugal. E aí ele chega para o rei de Portugal, ô brother, dá para atravessar a África, finalmente eu achei o final daquele continente. O rei de Portugal fica tão animado que fala, eu vou montar uma baita de uma esquadra. E ele monta uma esquadra imensa. E ele coloca algumas pessoas importantes ali para comandar, entre elas o cara que ele coloca para cuidar especialmente da capitania, que é a primeira, a mais importante de todos os barcos, é o Pedro Álvares Cabral. Mas essa história eu vou parar aqui porque eu vou contar outro dia o que aconteceu. Só para dar um spoiler. Deu tudo errado na expedição do Pedro Álvares Cabral. Tudo que podia dar errado deu. Assista o meu capítulo sobre a expedição do Pedro Álvares Cabral. Mas vocês veem como é apaixonante o assunto? Tudo isso por causa de uma página e um mapinha no livro do Amir, que me interessou tanto que eu continuei pesquisando o assunto. Esse livro vale super a pena. Esse livro, gente, vendeu mais de 130 mil cópias. Tá? Alguns anos depois, o Amir, eu considero que ele bateu o recorde dele. Isso aqui já era assim, puxa, super legal. Mas aí, ele resolve construir um outro barco, e nesse outro barco, que ele chamou de Paraty, ele desce de Paraty, aqui no estado de São Paulo, ele desce até a Antártida. E ele faz isso prevendo que ele vai chegar lá pouco antes do inverno, forrar, fechar de gelo em volta do veleiro Paraty, e ele vai ficar preso numa calota de gelo durante meses. Meses ele vai ficar ali. E sozinho, tá? Então ele descreve uma foca de Weddell que tinha feito um buraco ali perto, que ficava sozinha, longe dos outros e tal. Depois, quando ele está indo embora meses depois, ele descobre que ela estava grávida e ela teve um filhotinho. E ele batizou a foca, se eu não me engano, de Bárbara e o filhotinho de... não vou lembrar agora, foi muitos anos que eu li isso, mas acho que é o filhotinho chamado Horácio, não sei por onde ele trouxe esse nome. E os pinguins, que no começo ficavam meio afastados, depois se aproximavam curiosos, depois não davam nem bola para ele.
E aí, às vezes, ele queria passear, o Amir, né, não os pinguins, o Amir queria passear nas calotas de gelo e tal, e ele via que os pinguins ficavam meio assustados. Aí ele descobriu um jeito de atravessar um bando de pinguins sem assustar os pinguins. Ele andava que nem um pinguim. Ele descreve isso aqui. Ele disse que ele andava que nem o Charlie Chaplin, fazendo aqueles passinhos curtinhos, rapidinho, e os pinguins achavam que ele era só um pinguim feio, né? E deixavam ele atravessar de boa, ele atravessava para lá e para cá. É super legal esse livro, gente. Leia esse livro. Para completar a história, que o objetivo original era ele sair de Paraty até a Antártica, passar o inverno bloqueado no gelo, fazer uma série de pesquisas ali e depois retornar. Mas não, a organização de novo dele foi tão legal, tão bacana, que ao final do inverno ele tinha suprimentos, barco e energia física, psicológica no barco e nele, suficiente para esticar a viagem muito mais do que ele achou que ele ia esticar. Sabe o que ele fez? Ele não voltou para Paraty. Ele saiu de lá onde ele estava na Antártica, atravessou o Atlântico de volta até perto da África do Sul, lá na África, e aí ele subiu e foi até o Ártico, ou seja, ele saiu do Polo Sul e ele foi até o Polo Norte. Dá para imaginar isso? Aí não era um barco a remo, claro, é um veleiro, né? Mas aí ele vai até o Polo Norte e aí ele conta sobre até onde ele chegou e aí ele volta de novo até lá. Entre ele sair de Paraty, vir até o Polo Sul, ficar preso no gelo, subir através das costas da África, ir até o Polo Norte e voltar, ele fez uma viagem de praticamente 2 anos, 23 meses, se eu não me engano, ou 24 meses, tá? E ele descreve isso tudo aqui. Na verdade, eu tenho uma crítica desse livro, sempre tive. Ah, outra coisa que eu não comentei com vocês. Esse livro aqui, olha, interessante, né? Eu tinha um que eu comprei na época, li, devorei na época, e de alguma maneira alguém prestou esse livro, eu nunca mais vi, né? Aí, recentemente, eu comprei de novo esse daqui, porque eu queria ler. Vocês lembram que em algum capítulo do meu vídeo aí, eu comentei de livros que tem marcações, tem escritos de antigos proprietários, e que eu acho que isso aí é uma viagenzinha, uma aventurinha? Olha que legal isso daqui. Ele tem um cartãozinho de dedicatória do Rodrigo para o Gastão, Feliz Natal de 1992. Gente, isso faz 34 anos. E olha que bacana que o camarada escreveu aqui, ó. Eu quis lhe comprar aquele barco do Shopping Paulista, mas meu dinheiro não foi o bastante. Por isso comprei este livro para você ter sonhos constantes. Olha que bacana, que dedicatória. Eu não sei a história, por que o Gastão perdeu esse livro, ou por que esse livro foi parar num sebo. Mas, de qualquer maneira, se vocês estiverem ainda por aí, saibam que o livro está bem guardadinho comigo. É bacaninho esse detalhe? Bom, mas voltando aqui. Gente, esse daqui, eu comprei esse livro aqui, ele pra mim é a minha primeira edição. Eu fiz questão de procurar uma primeira edição. E este livro já tinha sido vendido até recentemente, mais 100 e tantas mil cópias. Ou seja, o Amir Klink, só entre esses 2 livros, vendeu perto de 250 mil cópias. Então, essa é a minha recomendação de hoje. De novo, como eu sempre faço, né, pessoal? Claro que vocês conseguem ainda encontrar esses livros novos. E não sei, esse aqui parece estar fora de catálogo, esse eu não sei. Mas no Mercado Livre ou em um sebo, que no caso eu comprei em sebo, esse aqui eu já comprei lá atrás, né? Você vai pagar coisa de 10, 15 reais. Com 30 reais mais frete, ou com 30 reais mais um passeio, você não precisa pagar frete, vai até um sebo, compra no sebo, você vai se divertir, você vai ver com muito mais detalhes tudo isso que eu contei até aqui agora. E se você é jovem, por alguma razão, você não sabe quem é o Amir Klink, leia os livros dele. E vai ver essa série que ele está colocando no YouTube, que é muito legal. Volto na próxima.